Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai configurar o P-Tree. Então, ele é uma ferramenta importante, tem um amplo ecossistema e o pessoal confunde muito ele com o S-Lint. Às vezes fala, se eu utilizo o S-Lint, por que preciso usar o P-Tree? E o funcionamento deles são completamente diferentes. Enquanto o S-Lint ele vai mostrar o que a gente pode corrigir, que está infringindo alguma regra que a gente definiu, o P-Tree é que vai formatar seguindo as regras do S-Lint. Então a gente vai ter os dois conversando. No WebStorm, ele já vem instalado o plugin do P-Tree, enquanto que no VS Code você vai ter que instalar, inclusive o plugin do S-Lint também. Então aqui é o site, eu vou deixar no link da descrição para poder consultar e tirar alguma potencial dúvida da API. E aqui, nosso projeto, seguindo o padrão, cria aqui uma branch para a gente fazer as configurações do P-Tree. Então, primeiramente, a gente vai instalar ele em modo de desenvolvimento. Então, vamos colocar yarn edge -d. Ele vai instalar e a gente vai definir algumas regras para ele no arquivo de configuração que vai ficar na raiz. A gente vai colocar o nome aqui, P-Tree, e a gente vai colocar com a sintaxe RC, que vai colocar a configuração através de um objeto JSON, fica mais enxuto. A primeira propriedade que a gente vai colocar é a propriedade semi, e vai ficar com o valor false. Eu defino ela assim porque eu não quero que adicione ponto e vírgula no final de cada sentença JavaScript. Não tem mais necessidade de ponto e vírgula e não vai ter problemas depois, mesmo que eu tente minificar o arquivo. Então eu vou deixar assim, porque eu acho que fica o código mais enxuto, melhor de ler. A próxima propriedade que eu vou utilizar é o single quote. Eu vou deixar ele como true. A gente vai querer dar preferência sempre que possível para aspas simples. A gente vai colocar também o arrow parents e vai definir como avoid. Então, quando a gente tiver um arrow function, a gente vai dar preferência para que, se tiver, por exemplo, assim, ela mantenha o parêntese, mas se tiver só um elemento, vou colocar aqui, ele vai retirar o parêntese. Aí ele só vai colocar de novo se tiver, por exemplo, aqui uma tipagem, por exemplo, assim, ou se tiver mais um item separado por vírgula, desse jeito. Aí ele coloca o parêntese. Então, vou deixar essa propriedade para isso. Outra formatação que a gente vai fazer é definir o tipo da quebra de linha. A gente vai deixar com o padrão, que é LF, padrão Unix. E a gente vai definir também trailing comma. A gente vai deixar ele como none. Por quê? Quando a gente tiver estruturas JavaScript com vários itens separados por vírgula, então, por exemplo, algo desse jeito, a gente não quer que ele aplique essa vírgula aqui no último item. Então, para evitar isso, eu vou deixar essa propriedade que eu coloquei como none. E a próxima, eu vou definir o tamanho da coluna, que eu quero padronizar com 80 caracteres. Então, a nossa largura vai respeitar aqui esse tamanho. É uma boa padronização. Feita essa configuração inicial dele, que é bem simples, comparado, por exemplo, ao S-Lint, a gente pode definir um arquivo para ignorar o que a gente não quer formatar com ele. Então, vamos definir aqui ponto, vai chamar de pretty ignore, e aqui a gente vai definir tudo que a gente quer ignorar. Então, por exemplo, a pasta de compilação do build, eu não vou querer fazer verificação. A pasta global, que eu ainda vou criar na próxima aula da configuração do Jest, também não vou querer formatar. Se a gente tiver arquivos SVG no nosso projeto, a gente também não vai querer que ele fique tentando formatar isso. Então a gente ainda não tenho aqui, mas eu já vou colocar a nomenclatura que a gente vai utilizar para a pasta que vai ter os nossos arquivos de imagem. E vou colocar um asterisco para ele pegar todos os itens da pasta. A gente também não vai querer que ele formate o yarn.look. Outros arquivos que a gente não vai querer, o .gitignore,
esses dois arquivos. A gente não vai querer formatar. O arquivo também do slint ignore. Quando a gente configurar ele na próxima aula, também vai ter um arquivo de algumas coisas que a gente não vai querer lintar. E aqui falta também a pastinha que a gente vai ter quando rodar os testes, que ele vai gerar, que é a pasta de coverage. A gente também não vai querer fazer nenhum tipo de formatação. E por enquanto é isso. Depois, se a gente tiver mais alguma pasta ou arquivo que precisa, a gente só vem e adiciona aqui no arquivo. Feito isso, a gente pode adicionar alguns scripts aqui bem úteis. Primeiro, para verificar se tem algum arquivo que precisa ser formatado. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer essa verificação, a gente vai colocar, por exemplo, qualquer nome aqui. Eu gosto de colocar check format, fica bem intuitivo o nome do que o script faz. E a gente vai colocar o comando pretty. E a gente vai definir para ele checar e todos os arquivos, porque eu já ignorei os que eu não quero lá no arquivo de configuração, posso botar apenas ponto. Vamos testar aqui o script. Yarn check format. Ele varre os arquivos, não tem nenhuma alteração. Por enquanto ainda não tem o slint configurado, ele não vai pegar praticamente nada. Vamos agora fazer outra configuração, que é para formatar de fato agora. Vou chamar aqui de format. E novamente repete o nome da lib. Só que aqui agora a gente vai colocar write. E novamente definir todos os arquivos. Então eu vou mostrar aqui os arquivos que tem alterados. E se eu rodar ele, por enquanto ele não vai formatar nada. Aqui mostra os arquivos que percorreu e aqui não formatou. Então é isso, espero que tenham gostado da aula. No próximo vídeo a gente vai ver a configuração do slint e alguns plugins que tem em comum. Vocês vão entender melhor como é que os dois funcionam juntos. Então é isso, até a próxima aula.